Olá pessoal, tudo bom? Bom, tivemos nesse fim de semana o Grande Prêmio da China. No sábado nós tivemos aí a Sprint Race e um ponto interessante foi a vitória do Lewis. Lewis vence a sua primeira sprint, a sua primeira vitória na Ferrari. A gente fala sério. Dá pra falar que sim, é uma vitória. Ah, porque não contabiliza, porque isso, aquilo outro. Cara, é vitória, entendeu? Baixou a viseira, deu a bandeirada, tá contando volta, vai receber bandeirada no final. É vitória. É vitória e pronto. Né? E quem discordar é clubista. Então vence a primeira pela Ferrari e a Ferrari também vence a primeira na Sprint Race. Ela nunca tinha vencido uma Sprint Race. Se eu não estiver errado, apenas Red Bull e Mercedes venceram na Sprint. Que foram Max, Bottas. Ah, não, a McLaren também venceu com Norris. Então, eles tinham sido os vencedores de sprint até o momento. Eu particularmente gosto bastante da sprint. Eu acho uma dinâmica muito legal. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Aí é gosto de cada um. Mas eu acho que dá uma dinâmica muito legal. Eu gostaria de mais sprints. Porque ele já tem simuladores bastante para poder pilotar. E numa era de teto de gastos. Se não tem teto de gastos, beleza. Solta a porca, deixa todo mundo treinar. E aí a gente faria sprint todas as corridas. Mas como tem teto de gastos, gostaria de algumas a mais. São 24 corridas. Cara, 10 sprints ou 12 seria da hora. Bom, o Max conseguiu se arrastar para terminar aí em terceiro. Quase termina em segundo, também quase termina em quarto, né? Porque os pneus acabaram. E veja só, o Lawson novamente lá atrás, novamente lá no fundo. Já para a corrida, Lawson novamente em 20º, novamente no fundo, novamente lá atrás e o Max lá na frente. Nós temos uma dobradinha da McLaren. McLaren faz P1 e P2 com Piastri e Norris. Em terceiro chega o Russell. Gente, em terceiro chega o Russell. Russell nas 3 corridas, nas 2 corridas na sprint, ele termina no top 3. Isso é muito interessante. Uma temporada que a princípio se desenhava como uma temporada voltada para a McLaren, mas com a ADT que impede, digamos, um mini DRS ali na asa traseira, a McLaren parece que perde performance. Então, aquilo que parecia que ela teria meio segundo de diferença, ela apresentou apenas 0.2, 0.150, entendeu? É interessante. E é uma coisa que eu venho falando desde a pré-temporada. Se tiver 0.3 de diferença, o Max pega. Só que o carro também da Red Bull é muito ruim. Muito ruim. Já não falar, não é ruim como uma Minardi antigamente, como uma nem Toro Rosso, mas como uma Virgin, ou, por exemplo, como uma Sauber. Não. Ele é um carro ruim para disputa de título. E o Max novamente anda muito bem. Muito bem. Muito bem. Por pouco, também, ele não chega ao pódio. E é ele mostrando o potencial dele. Alguns pontos que eu queria destacar, que eu achei bem legal, foi a corrida do Berman. Né? É um piloto novato, para ele numa pista nova, com uma Haas. A Haas não é uma equipe... Nossa, que equipe! Né? Que equipe! E assim, até as brincadeiras dele, ultrapassava e tchau. E falando em italiano. Então, eu achei muito interessante a corrida dele. Uma corrida de caça, de busca, de disputa por posição. Eu gostei da corrida do Bortoleto. Gostaria de marcar um ponto. A corrida do Bortoleto se dá também pela rodada que ele faz. Ele roda logo no começo. Se você olhar o onboard dele, ele entra na área suja do... Nossa, eu não lembro quem que estava na frente dele agora. Não lembro quem estava na frente dele. Ele faz a freada na curva e entra na área suja do carro da frente e ele perde o controle do carro. A Juliana Serrazoli, ela comenta que, conversando com o Huckenberg, ele falou o seguinte, que ele perdeu o carro espetacularmente. E não é as primeiras corridas dele na Fórmula 1. Então, se você olhar o onboard do Hulk, teve um momento que ele perdeu o carro totalmente, mas conseguiu segurar ele. O Bortoleto já não conseguiu. Segunda corrida, blá blá blá, ok. Né? O Hulk com mais experiência conseguiu. Às vezes até com mais técnica desenvolvida para segurar carros ruins.
Se você acompanhar a onboard da Sauber, da Kick Sauber, é um carro muito difícil de guiar. É muito difícil fazer curva. Nas tomadas de curva, eles constantemente, ambos os pilotos, ficam corrigindo o volante. Gente, isso é muito ruim. Isso significa que o carro está desequilibrado. E ainda assim, o Bortoleto consegue fazer uma performance muito boa. Então, quer dizer, isso acontece por causa da rodada. Por quê? Ele roda, estraga os pneus, vai para o pit. No pit, ele põe pneu duro, porque a ideia era fazer esse stint maior. Só que o pneu duro rendeu muito bem na China. Então ele começa a ter performance. Tanta performance que, quando o Hülkenberg vai para o pit, ele volta 15 segundos atrás do Bortoleto. Ele volta 15 segundos. O Bortoleto vai para o pit e volta também 15, 12 segundos atrás do Hulk. E começa a caçada. Pneus mais novos, 6 voltas mais novas. Né? Mas ainda assim, essas 6 voltas eu acho que foi uma diferença muito grande, porque o Bortoleto começa a tirar meio segundo, 1 segundo, 0,9 por volta. E não apenas tira por volta, como coloca quase 10 segundos no Hülkenberg. O Hulk também estava com um problema no assoalho. Okay? Isso é um fator que pesa, mas a comparação, principalmente com esse segundo stint, com um pneu de 6 voltas de diferença, foi muito absurdo. Foi uma corridaça do Bortoleto, que pode ser que não se desse dessa forma devido ao fato de ele ter rodado, porque ele ficou de cara para o ar. De cara para o vento. Se ele estivesse no trânsito, pode ser que ele não tivesse a mesma performance. Né? Aqui a gente entra no C. Então foi isso. Mais um ponto e um ponto interessante. Surgem os rumores então agora que o Checo Pérez, Liam Lawson, desculpa a ironia, o Liam Lawson pode ser substituído pelo Yuki essa semana. Essa semana não, na próxima semana no Grande Prêmio do Japão. Então é um rumor que começa a ganhar força, porque já foi visto o Horner conversando com o Briatore e com Stefano Domenicali. E o Helmut Marko, também foi visto nos arredores Alpine. Então assim, mas trocar o Liam Lawson agora. Gente, é esporte de alta performance. Altíssimo rendimento. Mas ele só teve 2, 3 corridas. Ele teve as 3 corridas, ele teve uma pré-temporada, ele teve toda uma preparação. Eles têm um simulador, o simulador hoje é muito próximo vamos lá, muito mais real do que antigamente. Antigamente era muito mais um videogame, hoje você tem uma percepção muito grande da experiência do simulador. Então são coisas que melhoram a performance. O Lawson não é um jovenzinho, né? Ele já tem seus 20 e tantos anos, mas ainda assim, né, só teve 11 corridas de Fórmula. Tudo bem, mas é um cara que está sendo preparado, experimentado para isso. A Red Bull não pode se dar o luxo de perder mais um título, porque o que dá dinheiro às equipes não é o campeonato de pilotos, é o campeonato de construtores. Construtores é o que dá o dinheiro à equipe. Então, perder ponto significa perder dinheiro. E a Red Bull, pelo que eu entender, não vai ter a mesma paciência que teve com o Pérez. Porque agora eles não têm mais o carro dominador. Se tivessem um carro dominador, ok. Beleza, é isso. Tem atualização, tem alguma mudança. Lanço mais um episódio do nosso podcast e até mais.